Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. Você vai saber mais sobre licitações públicas, exceções ao dever de licitar, fundamentos do contrato administrativo, dever de gestão e sanções administrativas. As aulas são com o professor Túlio Silveira. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos no terceiro encontro do programa Saber Direito. O tema de hoje diz respeito aos contratos administrativos, da elaboração à gestão. Nessa terceira aula, nós teremos contato direto com o fundamento do contrato administrativo, bem como as suas cláusulas obrigatórias. Na primeira aula, nós tivemos a oportunidade de percorrer os princípios que se relacionam com as licitações públicas, falamos da habilitação dos licitantes, trabalhamos as modalidades, trabalhamos os tipos de licitação. Na segunda aula, nós comentamos a respeito das contratações diretas, sem licitação, a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Na segunda aula, nós demonstramos quais são as exceções ao dever de licitar, especificamente em relação àqueles dois dispositivos, do artigo 24 e do artigo 25. Hoje, nós iremos tratar do fundamento do contrato administrativo e suas cláusulas obrigatórias. Eu quero percorrer com você, internauta, telespectador, de forma bem objetiva e prática a respeito do contrato administrativo. Topograficamente, nós encontramos as cláusulas obrigatórias do contrato administrativo no artigo 55 da Lei 8.666. No entanto, as regras do nascedouro dos contratos administrativos estão descritas do artigo 54 em diante da Lei 8.666. A partir de uma análise holística dos dispositivos que nós iremos comentar, você, internauta e telespectador, terá uma visão sistêmica desse conjunto, dessa ordenação de dispositivos que a administração se sujeita. Nós trataremos a respeito da obrigatoriedade dos contratos, mencionaremos a respeito da sua respectiva lavra, onde esse contrato deve ser lavrado, onde esse contrato deve ser registrado, onde esse contrato deve ser publicado, qual o prazo dessa publicação, quais são as suas cláusulas obrigatórias, porque a partir desse momento, estudando os contratos administrativos, nós estamos no meio da nossa trajetória dos nossos encontros. Na aula número 4, nós falaremos sobre a fiscalização desses contratos e na aula número 5, os casos em que haverá a rescisão contratual e as consequentes penalidades administrativas. Então vamos ao contrato administrativo. Nós temos o artigo 54 que estabelece ali o nascedouro do contrato. Mas é importante que você aí de casa acompanhe comigo e identifique o seguinte: estrito sensu, o contrato administrativo, ele nasce da realização de uma licitação ou ele nasce da realização de uma dispensa ou de uma inexigibilidade de licitação. Mas a sua formalização se decorre do 54 em diante da Lei 8.666, que estabelece as condições, os requisitos mínimos e até mesmo a sua natureza jurídica. Em que pese a discussão doutrinária a respeito da natureza jurídica do contrato, se ele é um contrato administrativo estrito sensu, se ele não é um contrato administrativo, se existe realmente a manifestação expressa desse instrumento jurídico que ajusta a administração em particular. Em relação aos vários tipos destes contratos, eu quero trabalhar com você aqui um contrato de serviço. Por quê? Porque se a gente conseguir alinhar as cláusulas obrigatórias à natureza jurídica desse contrato, nos demais casos a gente vai ter uma maior e uma melhor compreensão, inclusive distinguindo uns dos outros. O contrato de colaboração, o contrato administrativo estrito sensu, o contrato de concessão pública, o contrato de delegação de serviço público e as suas variações legais. Aqui eu quero trabalhar com você em termos práticos, para que você entenda como é que isso vai ser formalizado e como é que isso vai se operar no plano concreto. Então acompanhe comigo. O artigo 54 da Lei 8.666
estabelece que os contratos administrativos, e por que eu chamei a atenção dessa questão doutrinária? Porque apesar de haver expressa previsão de que estamos tratando de um contrato administrativo, a doutrina discute a existência desse ajuste como advindo lá do direito francês, que buscamos a concepção do conceito e da própria natureza jurídica dos contratos, ou do regime jurídico desses contratos. Então, o próprio artigo 54 da Lei 8.666 estabelece que os contratos administrativos que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas, ou seja, aquilo que foi pactuado deve ser cumprido pelas partes, em que pese, daqui a pouco, iremos falar das cláusulas exorbitantes. E aí, nós notaremos que esse contrato ao qual estou me referindo agora possui, sim, essa natureza, e o regime jurídico administrativo vai lhe dar uma vantagem em relação ao particular, que quando nós chamamos as cláusulas exorbitantes ao tema, nós notamos nitidamente que ali há, sim, uma vantagem da administração, e aí não quero cingir apenas a administração, mas eu quero que vocês compreendam que há uma vantagem da coletividade em relação ao particular, porque naquelas 5 situações descritas no artigo 58, a administração se sobrepõe, sim, sobre o interesse individual, porque ela vai buscar como finalidade atender ao interesse da coletividade. E para buscar atender ao interesse da coletividade, ela precisa estar revestida das ditas cláusulas exorbitantes previstas expressamente no artigo 58 da Lei 8.666 de 1993. Sem adentrar a controvérsia jurídica, mas é muito interessante que em um momento oportuno façamos um estudo a respeito da natureza jurídica dos contratos decorrentes da Lei 13.303 de 2016, para que possamos estabelecer um comparativo ideal. E a partir desse comparativo ideal, entendemos que a Lei 8.666 de 1993 vem trazer o contrato administrativo. E lá na Lei 13.303, que é a lei que estabelece o regime jurídico das empresas estatais, né, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, o seu contrato, o contrato celebrado decorrente daquela lei, será diferente do contrato celebrado por meio da Lei 8.666 de 1993. Aqui no artigo 54, nós temos a incidência clara dos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A aplicação supletiva da aplicação subsidiária. Conceitualmente, nós devemos entender que a aplicação supletiva vem trazer uma complementação normativa e a aplicação subsidiária vem apresentar o preenchimento de uma lacuna. Então, nesse caso específico, ao artigo 54 que acabamos de mencionar, nós devemos aplicar subletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Por quê? Porque nós estamos buscando uma complementação normativa em razão da insuficiência, se for o caso, da interpretação das cláusulas contratuais. O artigo 54 estabelece a maneira como esse contrato deve ser celebrado. Deve ser celebrado com clareza, deve ser empregado informações precisas, expressões adequadas, deve-se evitar expressões genéricas, deve ser o mais objetivo, deve-se evitar qualquer tipo de inclusão de redação que venha confundir o verdadeiro sentido e o alcance das cláusulas contratuais. O que é muito importante mencionar a respeito dos contratos administrativos é que as cláusulas, e aí me refiro à equação econômico-financeira do contrato, deve ser mantida durante toda a execução contratual. O que significa isso na prática? A administração, apesar de possuir a prerrogativa de, em determinados casos, se sobrepor ao interesse do contratado, ela precisa respeitar a equação econômico-financeira desse ajuste.
Em todos os casos, ao percorrermos e analisarmos a Lei 8.666, o legislador manteve sempre o quê? A necessidade da manutenção da equação econômico-financeira. Em termos práticos, isso significa que todo contrato administrativo, ainda que venha a sofrer uma modificação, o direito do contratado em receber pela justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento está expressamente previsto. Cláusula exorbitante não tem o condão de impor a bancarrota ao contratado. Pelo contrário, cláusula exorbitante vai trazer ali rapidamente quais são os casos em que a administração pode se sobrepor, respeitados os direitos do contratado. Nessa perspectiva, é importante destacarmos que os contratos serão lavrados nas respectivas repartições interessadas, os contratos e seus aditamentos. Por que os contratos e seus aditamentos? É importante identificarmos o seguinte: internauta, telespectador, o contrato administrativo, em sendo um ajuste escrito entre a administração e um terceiro, e aí no nosso exemplo, em um terceiro particular para a prestação de serviço, deve fazer previsão de todas as cláusulas obrigatórias. Perfeito? Conhecedor das regras inicialmente estabelecidas, a administração vai buscar estabelecer a cobrança fiel daquilo que foi pactuado. Nessa perspectiva, onde eu tenho todas as cláusulas, onde eu tenho todas as condições, o que nós precisamos demonstrar é que todo contrato assinado tem um procedimento. Toda alteração desse contrato também vai refletir um procedimento. Então, o contrato vai ser lavrado, os seus aditamentos serão lavrados, serão registrados. Tá? A formalidade que a legislação determina é prevista no artigo 60 da Lei 8.666. No artigo 60 da Lei 8.666, nós estabeleceremos as condições de quê? De que se um determinado ajuste prevê forma que decorra de lei, a administração vai se socorrer daquela complementação normativa. E nesse caso, expressamente, está definido que o contrato e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos, ou seja, das suas assinaturas, e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, porque aí, como há uma forma prevista em lei, esse direito real vai se formalizar por meio de instrumento lavrado mediante cartório de notas. De tudo juntando-se cópia no processo que se deu origem. Então, buscando o conceito de contrato administrativo apresentado pelo professor Marçal Justem Filho, nós podemos depreender do seu conceito a necessidade de melhorarmos a busca pela natureza jurídica do contrato administrativo. Porque, ao analisar a obra do professor Marçal, em que pese uma brilhante obra, ele faz essa distinção em relação às várias espécies de contrato, e dele extraindo o contrato administrativo em sentido próprio, em sentido restrito, ou seja, fazendo essa delimitação ao contrato. O professor Marçal Justem Filho conceitua como contrato administrativo em sentido restrito, sendo um acordo de vontades em que uma das partes integra a administração pública, orientado a constituir relação jurídica submetida ao regime de direito público, ou seja, ele afirma estarmos falando de um regime jurídico de direito público e destinada ou a satisfazer de modo direto necessidades da administração. Então, buscando no conceito do professor Marçal Justem Filho, é inevitável mencionarmos que a administração é uma das partes contratantes. É inevitável mencionarmos que o objeto é de interesse, é um bem público, um serviço público, algo de necessidade pública. É inevitável identificarmos e trazermos para o conceito que há uma autonomia de vontade relativizada nesse ajuste. E por que aqui há uma autonomia de vontade relativizada nesse ajuste? Se nós retomarmos o conceito, as condições lá atrás da licitação, nós podemos notar que ninguém é obrigado a participar de processo licitatório. A administração divulga um edital e os interessados comparecem. Quando a administração divulga um edital e os interessados apresentam sua proposta, a partir daquele momento nós notamos que cria-se um vínculo obrigacional entre o interessado de participar do certame e a administração.
Tulio, mas você está se referindo à concorrência, à tomada de preços de convite, que após a entrega dos envelopes, não se pode mais falar em desistência de proposta se encerrada a fase de habilitação. Correto. Até o encerramento da fase de habilitação, naqueles casos, é possível que o concorrente, que o interessado, possa retirar as suas propostas comerciais, porque lá se abre a habilitação. E quando digo retirar a proposta, é retirar o envelope da proposta, porque a proposta ainda não foi aberta. Então, a Lei 866 traz essa característica própria de que, encerrada a fase de habilitação, não cabe mais desistência de proposta. Então, a transição entre o encerramento da fase de habilitação já cria, obrigatoriamente, com o interessado, esse vínculo com a administração. E que só será desfeito caso esse licitante não venha sagrar-se vencedor. Ou que permaneça em segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado, ou na ordem de classificação. Mencionei esse dispositivo para que possamos fazer referência justamente a essa autonomia da vontade. A partir do momento em que eu sou classificado em primeiro lugar no certame, essa autonomia de vontade de desejar celebrar o contrato ou não desejar celebrar o contrato já deixa de existir. Por quê? Classificado em primeiro lugar, a administração vai convocar o adjudicatário para assinar o contrato. Ela convoca, ela já não mais convida. E aí, se ele não comparecer, ele vai sofrer as penalidades legais. Então, veja que essa autonomia de vontade, ela é relativizada, ela não é plena. Eu tenho autonomia para participar, mas a partir da participação, eu não tenho autonomia para me desligar desse compromisso sem sofrer as sanções legais. Também nós podemos mencionar, como critério aí do contrato administrativo, o desnivelamento jurídico entre as partes. E esse desnivelamento jurídico se dá em razão das cláusulas exorbitantes previstas no artigo 58. Sobre essas questões relacionadas às cláusulas exorbitantes, o que nós podemos depreender? O quão importante isso é para o nosso estudo? E quando nós chegarmos na parte da fiscalização dos contratos, nós vamos notar a importância da cláusula exorbitante. Quando nós chegarmos na questão relacionada à rescisão dos contratos, nós vamos notar a importância de se estudar as cláusulas exorbitantes. E aqui agora, nas cláusulas obrigatórias do nosso contrato administrativo, nós também iremos notar a importância de acordo com os respectivos dispositivos que vou apresentar para vocês. Porque eu quero pegar o artigo 55 e destrinchar os 13 incisos nas normas equivalentes, nas cláusulas necessárias e tentar mostrar para você que é fundamental, além de estudarmos o artigo 55, trazermos a legislação extravagante para apoiar. Ou seja, lembra da aplicação supletiva? Ou seja, nós vamos ali complementar uma norma, nós vamos buscar uma informação adicional. Então, nesse caso, a gente vai tentar trabalhar em alguns incisos do próprio artigo 55. Já fazendo referência à cláusula exorbitante do artigo 58. Professor Túlio, mas o que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas exorbitantes são institutos administrativos, escritos, taxativos, que colocam a administração em um desnivelamento jurídico em relação ao particular, em razão da própria natureza jurídica do instrumento. Porque ali, a administração, que está em desnivelamento jurídico em relação ao particular, representa a coletividade. Representando a coletividade, ela representa o interesse público. Daí a necessidade de se estabelecer esse desnivelamento jurídico em relação ao particular. Nós, então, encontraremos no artigo 58, no inciso 1, a condição exorbitante, ou aquele desnivelamento da modificação unilateral do contrato. Veja, qualquer contrato, qualquer ajuste, ele pode ser modificado. Pode. Contrato de natureza privada, né, professor? Ele pode ser modificado desde que haja acordo entre os contraentes, entre os participantes daquele ajuste. Aqui,
nesse caso específico, a cláusula exorbitante estabelece que eu posso modificá-lo unilateralmente. Mas essa modificação unilateral, ela é explícita, ela é expressa e deve trazer a base normativa estritamente necessária ao cumprimento do objeto do contrato. Então, eu já faço a chamada para o artigo 65.1, A e B. Artigo 65, inciso 1, a linha A e B da Lei 8.666 de 1993. Ali eu tenho a possibilidade de alterar os contratos, de modificá-los unilateralmente para melhor adequação aos interesses. Eu posso modificar unilateralmente a qualidade do projeto, mas também posso modificar a quantidade do projeto inicialmente estabelecido. Melhorar a qualidade, aumentar a quantidade ou suprimir a quantidade unilateralmente dentro dos limites estabelecidos pelo parágrafo 1º do mesmo artigo. As obras, serviços e compras, os acréscimos, quando eu estou tratando de aumentar o quantitativo, não podem ser superiores a 25% do valor inicial atualizado do contrato. A reforma de edifício de equipamento não pode ser superior em seus acréscimos a 50%. Mas por que você enfatizou nessa modificação que os acréscimos estabelecerão o limite? O próprio professor Marçal Justem Filho afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, esses percentuais deveriam decorrer de lei. Excelente abordagem. Eu não poderia deixar a critério da administração realizar os acréscimos contratuais que pudessem exorbitar o mínimo razoável ou pudessem determinar ou demonstrar a fuga de um novo, ou a fuga, na verdade, a fuga de um processo licitatório. Tanto que, nessa perspectiva, o acréscimo é limitado à modificação unilateral. A supressão, se houver acordo das partes, pode ultrapassar esses limites. Mas, se tratando de acréscimos, isso decorre de lei, parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666. Inciso 1, a linha A, modificação qualitativa, a linha B, modificação quantitativa. Então, nesse caso específico, eu estou fazendo o gancho do 65.1, A e B, com o 58 da Lei 8.666, 58.1, para que nós possamos identificar justamente o que é a modificação unilateral e os seus limites. O inciso 2 traz uma situação muito interessante que nós veremos na última aula. É a possibilidade de rescindi-los unilateralmente. Quando nós falamos de rescisão unilateral, baseada no 58.2, nós estamos expressando o desejo do legislador que inseriu lá no artigo 79 quais eram os casos em que a administração poderia, identificada a inexecução total ou parcial, identificada alguma ilegalidade nesse contrato, ou identificado a necessidade de uma rescisão em virtude de um fato superveniente, devidamente comprovado, poder unilateralmente rescindir, ou seja, romper a relação inicialmente pactuada. Sempre lembrando que esse rompimento da relação inicialmente pactuada deve preservar a equação econômico-financeira do contrato, deve preservar os direitos da administração, mas também deve preservar os direitos do contratado. Por quê? Porque haverá necessidade de se preceder da oitiva do interessado, da oitiva do contratado, para que ele apresente as devidas justificativas. E aí sim, para o deslinde da matéria, a administração vai adotar a melhor decisão. Mas nesse caso da rescisão unilateral, o próprio legislador estabeleceu quais foram os casos. E aí, taxativamente, quais são os casos dessa rescisão unilateral. Isso é cláusula exorbitante. O inciso 3 do 58 estabelece a cláusula da fiscalização dos contratos, ou seja, no contrato administrativo é dever da administração fiscalizar os seus contratos. E essa fiscalização decorre também para que a administração consiga demonstrar que realizou um processo licitatório adequado, selecionou o fornecedor e recebeu o objeto dentro das regras previamente estabelecidas, dentro dos parâmetros mínimos aceitáveis de acordo com o que foi pactuado.
Nessa perspectiva, então, do inciso 3 do 58, nós vamos associar ao artigo 67 em diante da Lei 8.666 e falaremos na aula número 4, no nosso quarto encontro. Na perspectiva de mantermos aqui, então, a continuidade das cláusulas exorbitantes, o inciso 4 do artigo 58 faz previsão do quê? Da aplicação das sanções motivadas pela inexecução contratual. Logo, é indissociável comentar rescisão de contrato, a aplicação de penalidade. Então, na quinta aula, nós trataremos, no quinto encontro, nós trataremos das condições, das situações relativas à rescisão contratual e às sanções administrativas. E ali, tentaremos passar de maneira bem objetiva os casos da rescisão e os casos de aplicação dessas sanções. E voltando a informar, voltando a dizer, essas cláusulas exorbitantes estão colocando a administração em um desnivelamento jurídico em relação ao particular, em razão da própria natureza jurídica do ajuste. Porque o que se deve buscar preservar é o interesse da coletividade. E aí o interesse público primário, o interesse da coletividade, ao ser preservado, a administração consegue demonstrar a eficiência administrativa. Tá? No que diz respeito ao inciso 5 do artigo 58, tá? nós estamos tratando e fazendo referência à cláusula exorbitante de que a administração, nos casos de serviços essenciais, vai poder ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão de contrato administrativo, já fazendo referência ao artigo 77. Tá? Por quê? Porque em caso de inexecução total ou parcial, é assegurado o direito da administração de buscar exercer o seu direito com a rescisão contratual, com a aplicação das multas, com a execução da garantia, por exemplo, para ter ressarcido os prejuízos causados pelo então contratado, pelo então particular selecionado. E observe que o legislador, ao trabalhar essa questão da cláusula exorbitante, ele sempre fez referência a quê? À manutenção das cláusulas, à manutenção da cláusula da equação econômico-financeira. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado. O que eu disse no início? Cláusula exorbitante não tem o condão de opor, de apresentar, de impor a bancarrota ao contratado. Nesse caso específico, a administração também deve levar em consideração essa manutenção, ou seja, a manutenção dessas condições para que ele possa exercer efetivamente a execução contratual. Quando nós trabalhamos as cláusulas obrigatórias, eu quero passar aqui com vocês alguns dispositivos do 55 que são bem interessantes no aspecto prático. Tá? Então, nós temos 13 incisos no artigo 55 que representam exemplificadamente o mínimo de informações que o contrato administrativo deve possuir. Então, se analisarmos 55, 1 ao 13, nós identificaremos o seguinte: o que minimamente, internauta, a administração deve cumprir em relação a esse ajuste. O artigo 55 da Lei 8.666, de 93, estabelece: são cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam o objeto e os elementos característicos. Isso já decorre da própria licitação, ou seja, na licitação já foi definido o objeto, e aqui a gente vai traduzir apenas, então, somente aquilo que foi descrito na proposta comercial e aquilo que foi aceito pela administração contratante. O regime jurídico da sua execução e a forma de fornecimento. O inciso 2 apresenta uma situação bem interessante, que está prevista no artigo 10 da Lei 8.666. No artigo 10 da Lei 8.666, nós temos os regimes de execução. E aí, só para a gente comparar, nós temos o regime de execução direta e nós temos o regime de execução indireta. No regime de execução direta, a administração, utilizando o seu pessoal, os seus recursos materiais, executa o objeto do contrato, não seleciona terceiro. Quando nós partimos para o regime de execução indireta, nós notamos que a administração tem a necessidade de contratar um terceiro. Dentre os regimes de execução, o da indireta, nós temos a definição
das suas características, dos seus elementos condicionantes. Onde eu tenho o regime de execução indireta, por exemplo, empreitada por preço global. Mas, professor, o que significa empreitada por preço global? Empreitada por preço global significa que eu tenho um preço certo e total. A administração definiu o critério de julgamento e, mediante aquelas etapas previamente definidas, eu tenho um preço certo e total. Eu vou dar um exemplo. Serviço de limpeza, serviço de vigilância. Mensalmente, a administração vai dispor daquele valor para pagar aquele contrato. E essa é empreitada por preço global, preço certo e total. E a empreitada por preço unitário? Empreitada por preço unitário também é um regime de execução indireta. Na empreitada por preço unitário, nós temos um preço certo de unidades determinadas. Nesse preço certo de unidades determinadas, a administração estabeleceu o seguinte: o que é um preço certo de unidades determinadas? Eu vou pagar por aquilo que efetivamente foi executado. Vou dar um exemplo, um serviço de reprografia, onde a empreitada por preço unitário faça a reflexão direta às unidades efetivamente extraídas. Nós temos a empreitada integral, onde eu tenho a contratação do empreendimento como um todo e que o mesmo vai entrar em operação assim que concluído. A administração recebe a chave do empreendimento para poder utilizar. E nós temos a tarefa enquanto regime de execução indireto para os pequenos reparos, com fornecimento ou sem fornecimento de material. A forma de fornecimento refere-se à compra. Atualmente, a Lei 8666 de 93 traz lá no artigo 6º, inciso 3, a definição de compra, toda aquisição remunerada que pode ser realizada de uma só vez ou parceladamente. Então, a forma de fornecimento integral ou parcelada. E tudo isso em conformidade com o próprio artigo 6º da Lei 8666, que trouxe esse conceito, e o artigo 10 da Lei 8666 de 93. Nós temos no inciso 3 aqui a necessidade de identificar algumas condicionantes a respeito do dispositivo. Por quê? Porque ele é bem extenso. Então, a título didático, se faz necessário explodirmos, metaforicamente, o inciso 3. Por quê? Porque daqui extrairemos o preço, extrairemos as condições de pagamento, extrairemos os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preço, extrairemos os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento da obrigação e a do efetivo pagamento. Então, se faz necessário destrincharmos aqui os dispositivos. Então, rapidamente aqui, o preço é aquele alcançado na licitação, é o preço em moeda corrente nacional, salvo nos casos em que eu estiver me reportando a uma licitação, a uma concorrência de âmbito internacional, que vai observar as regras do comércio exterior, mas basicamente, previsto ali no artigo 5º da Lei 8666, todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. E ali ele faz a ressalva, do artigo 42, no que diz respeito às contratações internacionais. A respeito das condições de pagamento, é que nós precisamos destrinchar um pouco mais. Por quê? Como é que funciona na prática para quem quer vender para a administração? Ele participa de um processo licitatório, ganha o processo licitatório, tem o objeto adjudicado a seu favor. A administração emite a nota de empenho. A administração convoca o interessado para assinar o contrato. O interessado comparece e assina o contrato. A administração estabeleceu naquele cronograma o prazo de execução e as condições de execução. O interessado executa o objeto, apresenta a nota fiscal ou o documento de cobrança. A administração analisa se está tudo de acordo. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato atesta aquele documento. A partir desse momento, nós iniciamos a contagem do prazo para o respectivo pagamento. Se a despesa for de valor de até o limite estabelecido no artigo 24, inciso 2 da Lei 8666, atestado esse documento, a administração terá até 5 dias úteis para realizar o pagamento, previsto no próprio parágrafo do artigo, no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 5º da Lei 8666. Se o valor dessa despesa for superior
ao limite estabelecido no artigo 24, inciso 2, a administração terá até 30 dias para realizar o respectivo pagamento. Então, o prazo de 5 dias dentro do limite estabelecido do artigo 24, inciso 2, não quer dizer que se refira apenas à dispensa de licitação. É para a despesa dentro daquele limite. 5 dias úteis, até 5 dias úteis. Para as despesas que superarem aquele limite, a administração não pode realizar o pagamento com prazo superior a 30 dias. Então, dentro dessas condições de contratação e de pagamento, deve ficar consignado cláusula contratual definindo as condições de pagamento. Lá na frente também deve ficar consignado as condições onde nós iremos estabelecer o critério database de atualização monetária entre a data do adimplemento e a do respectivo pagamento. Ou seja, se ultrapassar os 30 dias, a partir do 31º dia já é devida atualização monetária em razão daquele atraso causado pela administração. O prazo dos 30 dias ao qual me referi agora está descrito no artigo 40, linha A, da Lei 8.666. Artigo 40, inciso 14, a linha A, da Lei 8.666 de 1993. Tá? Nessas condições de pagamento, deve-se observar a ordem cronológica das despesas. Aquele que ingressa primeiro, sai primeiro. Aquele que entra para pagamento primeiro, deve sair primeiro. Essa é a ordem cronológica estabelecida pela própria legislação e aí buscando até adicionalmente chamar a atenção para as disposições contidas na Instrução Normativa 05 de 2017, emitida pela SEGES, do então Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia. Trabalhando essa questão das condições de pagamento, nós passamos para os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preço. Antes de prosseguirmos com o artigo 55, eu quero chamar para um quiz. Em relação ao local de celebração do contrato administrativo, pode-se afirmar: os contratos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados independentemente da repartição interessada, os quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas. De tudo juntando-se cópia no processo. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas. Vamos à resposta? Correta, letra C. Por quê? Porque nesse caso específico, como nós estudamos, o legislador estabeleceu que os contratos e seus aditamentos seriam lavrados na repartição interessada. Aqueles que haveria necessidade de uma forma prevista em lei deveriam observar tal formalidade. No caso de direito real sobre bens imóveis, esses deverão ser lavrados nos seus respectivos cartórios de registro de notas. De tudo se mantendo aí cópia do processo que deu origem à contratação. Prosseguindo as cláusulas do artigo 55, nós temos aqui a necessidade de identificar os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preço. Todo contrato administrativo deve manter suas cláusulas econômico-financeiras intactas. Todo contrato administrativo tem uma vigência pré-determinada. É vedado se celebrar contrato administrativo com prazo de duração indeterminado. Isso decorre do próprio parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8.666. Quando nós nos referimos à duração dos contratos, nós estamos nos reportando ao tempo que esse ajuste surtirá efeito entre as partes, cobranças recíprocas e a real necessidade da sua execução. Não se pode executar despesa sem a respectiva cobertura contratual. Logo, a despesa a ser executada deve estar adstrita à respectiva duração. E qual é a relação da duração do contrato com o inciso 3, quando nós mencionamos os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preço? A relação íntima é aquela que decorre
do expresso comando de que os contratos administrativos com prazo de duração igual a 12 meses, o seu preço, o seu valor será fixo e irreajustável. Isso tem relação íntima com o caput do artigo 57, que a duração dos contratos está adstrita a dos seus respectivos créditos orçamentários. E aí, os incisos apresentam as exceções. Então, se o contrato tiver duração, e aí faço correlação à docência do Tribunal de Contas da União, que faz referência a 12 meses como prazo de duração contratual, e é interessante a abordagem que ele apresenta, no sentido de que, se esse contrato tiver duração de até 12 meses, o seu preço será fixo e reajustável. Mas ele o faz levando em consideração toda a norma apresentada, inclusive as normas complementares ao Plano Real, que apresentaram à administração, por meio da Lei 10.192 de 2001, a periodicidade desses reajustamentos. Então, estou tentando trazer aqui para você, de forma comparada, o que eu relaciono de duração de contrato com os critérios de reajuste, de repactuação, de aplicação de instituto de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Então, a regra de duração do contrato é de até 12 meses, ou adstrita ao respectivo crédito orçamentário. Aí nós temos as suas exceções, aqueles projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas do plano plurianual, previsto no inciso 1, no inciso 2, aos contratos de duração continuada, aos contratos de serviços de duração continuada, que poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 meses. Né? A alocação de equipamentos e serviços de informática, onde nós teremos ali o prazo de duração de até 48 meses. E, recentemente, a inclusão de alguns incisos da própria dispensa de licitação, que estendem esses contratos, que aludem ao inciso 5 do artigo 57, até 120 meses. No caso específico aqui, trazendo e fazendo uma alusão a essa condição prevista, onde os critérios database e periodicidade de reajustamento de preço, eu quero demonstrar para você o seguinte, que se a duração for de até 12 meses, o valor do contrato é fixo e irreajustável. Se o contrato tiver duração superior a 12 meses, aí sim nós vamos identificar aqui quais são esses critérios, periodicidade e database para o reajustamento de preço. Esse reajustamento de preço nós podemos levar em consideração e mencionar que é o gênero da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, onde busca apresentar por meio das suas espécies, e aí o reajuste em sentido estrito, ou a repactuação introduzida pela Instrução Normativa 05 de 2017, da SEGES, do então Ministério do Planejamento, e a contagem dos seus prazos e os seus respectivos objetos, traduzindo de forma objetiva que no caso concreto de se estabelecer esses critérios, essas condições e essa periodicidade, ela vem justamente para dar uma resposta para a administração de qual seria o instituto a ser aplicado, que objeto esse instituto faz referência, se existe prazo pré-determinado e como isso deve se traduzir no plano concreto. Então, se buscarmos aqui a experiência apresentada pelo inciso 3, no que diz respeito a esses critérios de reajustamento, eu separei para vocês aqui duas formas de identificar. Eu trouxe o gênero reajustamento de preços enquanto riscos decorrentes de cláusulas contratuais, ou seja, é uma alha ordinária. E nós temos o reequilíbrio econômico-financeiro, que decorre de uma alha extraordinária. A alha, para o grego, nada mais é do que risco. Então, a alha ordinária é o risco contratual. A alha extraordinária é o risco extracontratual. Então, resumindo aqui para você, internauta, para você que nos está acompanhando pela TV Justiça, é importante decifrarmos dentro do gênero reajustamento de preço as suas espécies. E aí a legislação nos
presenteia com 2 institutos, com 2 espécies, para que possamos trabalhar esse equilíbrio contratual. Nós temos o reajuste em sentido estrito, onde eu tenho um prazo de 1 ano, contado a partir da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, mediante um índice previamente estabelecido no contrato, e esse índice faz referência a um objeto específico. Pode ser um serviço, pode ser um fornecimento, pode ser uma obra, mas desde que a duração seja superior a 12 meses. Nessa perspectiva, e passando para outra espécie desse gênero, reajustamento de preço, nós encontramos o que a legislação extravagante nos apresenta como repactuação. Ou seja, a repactuação dos contratos administrativos de serviço de natureza continuada com emprego exclusivo de mão de obra para o tomador de serviço, cuja duração venha a ser superior a 12 meses. Qual a diferença de um e de outro? É que na repactuação eu não tenho um índice previamente estabelecido, mas eu tenho uma nova realidade econômica mediante a edição, mediante a homologação de uma convenção coletiva de trabalho que estipula salário para uma categoria profissional. Ô, professor Túlio, então você quer dizer que para a repactuação dos contratos eu devo observar algumas referências, dentre as quais aqui eu poderia citar aquela que se relaciona intimamente com a homologação da convenção coletiva de trabalho que estipula salário para aquela categoria. Exato, porque o objetivo da repactuação é nós recompormos essa qualidade e repormos o poder, repormos o salário daquela categoria profissional. E qual o prazo? 1 ano. 1 ano contado a partir de que momento? Contado a partir da data da apresentação da proposta, contado da proposta que o orçamento se referir. Nesse caso da repactuação, o orçamento a que a proposta se refere nada mais é do que a data da convenção coletiva de trabalho que estipula salário para a categoria profissional. Então, delimitando o tema, reajuste. Qual o objetivo? Repor o poder aquisitivo da moeda. Decorre de quê? De execução de contrato superior a 12 meses que não se refira a serviços de natureza continuada, ao menos no âmbito da administração federal, que não se refira a contratos de serviço de natureza continuada, porque eu terei outro instituto para albergar essa manutenção da equação econômico-financeira do contrato. Nesse caso, eu tenho reajuste, contrato de serviço, fornecimento ou obra, cujo prazo seja superior a 12 meses, eu tenho o objetivo de repor o poder aquisitivo da moeda em razão da corrosão temporal por inflação ou qualquer outro movimento que possa impactar diretamente nesse contrato. A administração, por sua vez, ao identificar se for um caso de repactuação, ela vai notar que repactuação o é em razão do objeto serviço de natureza continuada com dedicação de mão de obra exclusiva do obreiro, do prestador ao tomador de serviço, cujo contrato tenha prazo de duração superior a 12 meses. E o objetivo desse instituto nada mais é do que alcançar o preço praticado no mercado em razão do novo salário para aquela categoria profissional. Qual é o prazo? Anual, assim como é o prazo anual para o reajuste. Quando eu menciono essa anualidade, tanto para o reajuste quanto para a repactuação, eu demonstro que o contrato administrativo não pode ser reajustado. E aí o reajustado ao qual menciono é o gênero, com prazo de duração inferior a 1 ano. Mas não confundam o prazo de duração do contrato com a qualidade daquele contrato e a necessidade de se apresentar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tanto na repactuação quanto no reajuste, os procedimentos devem ser observados de modo a demonstrar a vantajosidade da manutenção daquele contrato. E chamo a atenção aqui, em especial, para a questão relacionada à repactuação, que a repactuação será feita a requerimento do interessado. Enquanto o reajuste deve ser de ofício pela administração, a repactuação deve ser a requerimento, mediante a apresentação de planilha de formação de preço, com a demonstração inequívoca da variação de todos os custos envolvidos naquele contrato, inclusive o custo relativo à mão de obra. E por fim, nesse caso,
preciso comentar a respeito da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, nesse caso, não se refere ao reajustamento de preço, mas se refere à alha extraordinária e extracontratual, prevista na linha D do artigo 65 da Lei 8666. Nesse caso específico, ela vai ser utilizada para restabelecer a condição em que inicialmente foi pactuado, em que inicialmente foi ajustado esse termo, esse contrato, em razão de forte incidência externa, extracontratual, que está tornando impossível a sua execução. Isso pode decorrer de fato da administração, fato príncipe, caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior, evento humano ou evento da natureza que torne impeditivo essa execução. Fato da administração é qualquer ação da administração contratante que imponha ao contratado um ônus excessivo que impeça a sua manutenção. Fato do príncipe é algum ato do poder público que vai impactar efetivamente na execução desse contrato. A teoria da imprevisão tem que ser demonstrada. Não há necessidade de observar o interregno no mínimo de 1 ano para a sua concessão. Identificada a ocorrência, cabe ao interessado requeri-la. Cabe ao interessado apontar à outra parte a necessidade desse reequilíbrio econômico financeiro. Então, para a gente poder fechar esse assunto relativo aos critérios da database de reajustamento de preço, eu me refiro aqui rapidamente a uma tabelinha que montei, onde nós temos aqui o Instituto. Teoria da imprevisão. Qual é o objetivo? Recomposição dos custos. Qual é o seu embasamento legal? Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e a linha D do inciso 2 do artigo 65 da Lei 8666. Periodicidade? Não há periodicidade. Índice pré-definido? Não há índice pré-definido. No reajustamento de preço? No reajustamento de preço, nós temos o reajuste com o objetivo de restabelecer o poder aquisitivo da moeda. Nós temos a Lei 10.192 de 2001 como comando legal. Há uma periodicidade anual e há um índice pré-definido. Na repactuação, nós temos o objetivo de alcançar o valor de mercado, nós temos o decreto 9.507 no seu artigo 12, que faz referência a essa repactuação, a periodicidade é anual e nós não temos um índice pré-definido. Nós encerramos a aula de número 3. Nesta aula, nós vimos o fundamento do contrato administrativo, fizemos referência às cláusulas exorbitantes previstas no artigo 58, fizemos um apanhado geral sobre a característica do contrato administrativo, mencionamos alguns dispositivos relacionados ao artigo 55, inciso 3. Assim, nós fechamos a aula de número 3 e esperamos encontrar você na aula de número 4. Fique conosco. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.